paz do Senhor, irmãos, graça e paz. Passo rapidamente para passar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, foi na ministração da oração da manhã de hoje. Hoje vou fazer um breve resumo, porque acredito que muitos não têm a disponibilidade de ouvir a oração, mas assim, essa palavra rápida vai alcançar todos no poderoso nome de Jesus. A Bíblia diz que em Mateus 4:1, que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nessa palavra nós conseguimos perceber a vontade permissiva de Deus de expor o Senhor Jesus a uma situação de tentação. Porque foi Deus que o levou lá. E Deus levou o Senhor Jesus àquele lugar. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele era Deus, mas ele era humano. Deus não isentou o seu próprio Filho de passar por processos que nós hoje, como cristãos, servos, passaríamos. Porque ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo. Então ele foi batizado mesmo sem ter pecado. Ele foi tentado pelo diabo. A palavra do Senhor diz que ele teve que suportar, ele enfrentou as mesmas paixões que nós, como os seres humanos. Essa palavra nos mostra que quando estamos em certos lugares, certas situações, certos cenários de dor, não significa que Deus não está conosco. Muitas das vezes o próprio Deus é que permite esse tipo de cenários para nos preparar, para nos ensinar, para moldar o nosso caráter. Nós precisamos ser forjados para ser aprovados, precisamos passar pelo fogo. O que muito acontece é o seguinte: quando estamos em situação de dor, a nossa tendência é querer fugir, querer sair daquele lugar, daquele cenário. É a pior coisa que você pode fazer. Se você está a enfrentar um problema, uma dificuldade, resolva de acordo com a palavra de Deus, espera os processos de Deus. Não fuja daquele lugar deixando as coisas por resolver, porque vai ser pior. O teu deserto vai ser pior, você vai atrasar a tua libertação, a tua bênção, você vai impedir o agir de Deus, porque depois daquele processo de deserto, depois daquela situação, o que a palavra diz? Que quando o Senhor Jesus resistiu ao diabo, os anjos vieram e o serviram. Depois de superar esses processos, Deus vai trazer providência, haverá honra, haverá um galardão, haverá uma recompensa, sem falar da experiência que você vai ganhar com Deus, que é o mais importante. A graça de Deus requer alguns esforços, sacrifícios, renúncias. Deus está no controle de tudo. O nosso deserto é apenas um lugar de passagem. Nós não vamos permanecer para sempre no deserto. Deus, ele vai entrar em providência nessa situação. Mas se você deixar esse cenário de deserto sem esperar a providência divina, você vai quebrar um ciclo. E a vida é feita de ciclos. Depois de um, vem um outro. Isso significa que você nunca vai crescer. Você vai permanecer sempre no mesmo lugar, porque você está a queimar etapas. Você saiu, ficou paralisado no tempo. Para conseguir alcançar outro nível, você vai ter que voltar para o mesmo lugar. Você vai rodar no deserto como o povo de Israel 40 anos, quando poderiam ter feito 2 semanas. Confia no Senhor. Nós, os crentes, temos a mania de encontrar um pecado para tudo que acontece na vida dos crentes. Há coisas que não é pecado nenhum. Deus permite. O irmão fulano está a passar por isso, está em pecado, desobedeceu a Deus. Nem sempre é pecado, nem sempre é desobediência. O próprio Deus permite, porque faz parte da nossa caminhada. E não se preocupe muito em dar satisfação, mostrar que você tem razão, porque no tempo certo Deus vai te justificar. Às vezes nós queremos sair do deserto porque nós sentimos uma pressão da sociedade, as pessoas comentam, as pessoas falam, as pessoas criticam
E nós queremos mostrar que somos crentes, mas na vida dos crentes existem lutas, existem batalhas, existem tribulações. Se você de facto é crente, você terá batalhas, dificuldades. O rei Davi desde cedo começou a enfrentar as batalhas para proteger as suas ovelhas. Matou o leão, matou o urso, matou Golias. E por que nós não teremos desafios? Recebe essa palavra, vou orar por ti. Rimanda que remanda, rabaça que rebo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, visita, Pai, todo aquele que ouve essa mensagem e renova, fortalece, Senhor, levanta, renova as forças nesse deserto, Pai. Não permita que ninguém desista do deserto, Pai, antes da tua providência, Pai, antes dos teus anjos chegarem para servi-los, Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Renova a fé, levanta, Deus. Mostra que o Senhor é Deus ainda nesse deserto. Que o Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe. Que o Senhor está do nosso lado em todos os momentos, Pai. Fortaleça o teu povo, Deus. E todo aquele que pensa em desistir, Pai, que o Senhor venha tocar no seu coração. Com a unção de fortaleza, Deus, para que ele prevaleça firme. Dê a força, Pai. Renova as forças como a da águia. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.